Nascer de novo. O que é nascer de novo? No livro de João, capítulo 3, Jesus ele fala para um príncipe dos judeus chamado Nicodemos, que havia reconhecido que ele veio da parte de Deus por causa dos sinais que ele estava fazendo. Está escrito lá no versículo 1, 2. Quando chega no versículo 3, Jesus fala: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo aqui, ele mostra que é para poder ver o reino de Deus, para entender as coisas do Espírito é necessário nascer de novo. E o Nicodemos ele pergunta: eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Né? Tem gente que pensa que vai voltar para a barriga da mãe, vai voltar nessa vida, né? Então, Nicodemos ele estava com essa dúvida. E Jesus respondeu para ele que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não vai poder entrar. E a pergunta que eu trago é: ver o reino de Deus é a mesma coisa de entrar no reino de Deus? Que você vê um lugar diferente se você está lá dentro. Então, o que é o nascer de novo para ver e o que é o nascer da água e do Espírito para entrar? Né? A gente nasce nesse mundo, ó, aqui no versículo 6, ele fala aqui, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro nascimento é o nascimento da carne, o nascimento natural. O segundo nascimento é o nascimento espiritual. O primeiro nascimento do primeiro homem e primeira mulher, Adão e Eva, e o segundo nascimento, né, do homem espiritual, Jesus e da igreja. Então, quando a gente ouve a palavra da verdade, né, a gente crê que Jesus é o Cristo, a gente nasce de novo. Então, como é que eu sei que nascer de novo é crer que Jesus é o Cristo? Né? Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 1, está escrito que todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, eu creio que Jesus, ele é o enviado de Deus, que é ele que trouxe, né, a verdade para salvar a humanidade, que ele é o meu salvador. Então, eu nasci de novo. Eu pensei a ter um corpo espiritual, abrir os olhos do espírito para poder entender, né? Porque a gente nasce nesse mundo na condição de morto espiritualmente, né? Efésios 2 fala que ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. Então a gente estava na condição de separado de Deus. Jesus ele falou assim, ó, deixa os mortos sepultar seus mortos. Não tem o morto físico, ele não vai levantar da tumba e sepultar uma pessoa que morreu, faleceu. Esse morto que Jesus fala para deixar sepultar os mortos, era para poder deixar as pessoas que ainda não têm a vida no Espírito fazer as obras dessa vida. Ele fala, tu porém vai, né, vai. Ele foi um rapaz que ele queria sepultar primeiro o pai dele antes de seguir Jesus, né? Então Jesus está falando, ó, deixa os mortos sepultar seus mortos, deixa as pessoas que não têm a vida no Espírito, né, fazer essas obras do mundo aí. Vamos buscar aqui, ó, ao reino de Deus, né, para buscar primeiro o reino de Deus. Então, nascer de novo, o que é crer que Jesus é o Cristo? É entender a condição que eu nasci nesse mundo e o que Jesus fez. Qual é a condição que eu nasci nesse mundo, né, o nascimento natural? Segundo a Escritura, nós nascemos nesse mundo inimigos de Deus, separados de Deus. Como assim inimigos de Deus? Eu sempre achei que eu nasci filho de Deus nesse mundo, né? Jesus, a Escritura, né, a palavra de Deus, mostra que a gente nasce aqui, ó, separado de Deus e inimigo de Deus. Romanos 5, capítulo 10, versículo 10, capítulo 5, versículo 10 diz que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, então a gente estava como inimigo, mas a gente foi reconciliado com Deus, né, mediante a morte do seu Filho Jesus. Né? No versículo 1 fala, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a paz que a gente tem com Deus é através de Jesus. Quem não tem Jesus, ele não tem paz com Deus. Né? Naquele tempo estavam as estranhas à aliança da promessa, né, sem Deus no mundo. Então, a gente estava quando a gente não tinha ali Cristo, a gente estava sem Cristo, estranha a aliança da promessa. Naquele tempo que a gente estava sem Cristo, a gente estava sem Deus. Então, a humanidade hoje, as coisas que acontecem hoje na humanidade, é justamente por isso. Porque a humanidade, Deus está separado da humanidade, existe uma separação. Precisa de Jesus para religar a humanidade a Deus. O homem precisa o quê? Reconhecer a condição que ele nasceu e o que Jesus fez. Ele precisa entender a condição de separado de Deus por causa do primeiro erro, do pecado. Então, o primeiro homem, ele não alcançou a imagem de Deus, né? O homem, ele veio nesse mundo para poder andar à semelhança de Deus, né? Andar como Deus andou, que é o que Deus ele fala, e aí ele cumpre aquilo que ele fala. O homem via andar aqui também cumprindo a palavra de Deus. Esse homem não andou dessa maneira, então ele morreu. Deus deu a escolha para o homem, Deus não obriga, Deus dá liberdade. Você pode escolher se você quer andar com Deus ou não. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que muita gente questiona por que estava aquela árvore ali, sem a árvore não haveria escolha. Então Deus estaria escravizando o homem.
Então Deus dá a escolha para o homem, ó, se você não come da árvore, porque você vai morrer. Essa morte não é uma morte física. Adão ele não morreu fisicamente naquele momento que ele se alimentou, mas Adão ele foi separado de Deus. Quando assim como a morte física é a separação do espírito do corpo, a morte espiritual foi a separação do espírito do homem com o espírito de Deus. Então o espírito do homem ele ficou sem a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o homem separou-se de Jesus, separou-se da palavra de Deus, passou a não ter mais contato com Deus, ele ficou morto, ele ficou sem a vida, né? E aí depois ele perdeu a vida também biológica, né? Então, graças a Deus por Jesus, que enviou Jesus Cristo, né, para trazer a gente ao evangelho da reconciliação, que a Escritura fala, né? O evangelho do reino de Deus, que é o nascer de novo para ver o reino de Deus.